Esse seria o tema da palestra de hoje à tarde. Esse tema tem a ver com um livro zoólogo britânico, do Dr. Richard Dawkins, que escreveu um livro. Aliás, já escreveu vários, mas o último, God Delusion, Desilusão de Deus, que em português foi traduzido como sendo Deus, um delírio. Vamos, pois, abordar o assunto. Ao longo da história, os estudiosos apontam 4 grandes enigmas que a humanidade ainda não conseguiu responder. Desses 4 grandes enigmas, 3 deles a ciência costuma tratar, e um dos enigmas, o 4º enigma, assim chamado, a ciência não ousa dele cuidar. Desses 4 grandes enigmas, os 3 que a ciência trata são eles. Primeiro enigma: como e por que surgiu o universo que nós conhecemos? O segundo grande enigma: como dentro desse universo surgiu o processo da vida? O terceiro grande enigma que a ciência cuida em responder é como, do processo que resultou na vida, surgiu a inteligência. Esses 3 grandes enigmas referentes ao universo, à vida e à inteligência, esses 3 enigmas são as preocupações maiores de tudo que nós chamamos de método científico, de ciência, de matérias científicas, ou seja, a matemática, a física, a química, a biologia, a astronáutica, a astronomia, basicamente as ciências naturais, tentam, através do método científico aceito, descortinar, arquitetar respostas para esses 3 grandes enigmas. Mas há o 4º enigma que a ciência não cuida, que é Deus. Ele existe. Em existir, quem Ele é? Ou seja, o 4º enigma é Deus. E a ciência, orgulhosa como ela sonha, não trata disso, pois que esse assunto comumente é tratado pelas religiões, não através de um método científico de busca empírica, mas através da fé, no sentido da crença. Deus aí aparece como sendo algo ou alguém que tem que ser acreditado, temido ou amado no processo religioso, mas não algo ou alguém a ser percebido, decodificado ou entendido através do método científico. O interessante é que, diante dos 4 enigmas, nem cientistas, nem religiosos sabem coisa alguma ao certo sobre as respostas que poderiam ser dadas em relação ao surgimento do universo, ao surgimento da vida, ao surgimento da inteligência e ao fato de que Deus existe ou não. Ninguém sabe nada, mas todos afirmam muitas coisas. Todos se assumem como donos de verdades. E na hora que eu tenho uma verdade e a ela me apego, como defeito natural da espécie Homo sapiens, eu fico chateado, triste. Meu orgulho fica agredido quando alguém não aceita a minha verdade. E o pior, um outro tipo de veneno, de defeito que existe na espécie Homo sapiens, na nossa espécie,
Porque a gente gosta de impor as verdades nas quais a gente acredita, em relação às quais nós estamos apegados. E o pior, ainda ficamos chateados com o outro quando o outro não nos aplaude, não nos aceita. E assim como as religiões agem, tentando impor a sua crença aos fiéis e exigindo que os fiéis obedeçam cegamente aos dogmas de crença e fé da religião, e quando alguém não faz, é chamado de herético, de filho do demônio, tem que ser excomungado, vá de reto, Satanás, uma coisa que vai. O comportamento estúpido, exagerado, fundamentalizado, fanático, radical, se faz presente no processo religioso. E assim o tema Deus, ele passa a ser tratado diante de um sem número de estupidez, imbecilidade, idiotice da espécie Homo sapiens, e dogmas do tipo: mate em nome de Deus que você será recebido no paraíso com 70 virgens. Esse é um dos dogmas do islamismo, e tem muita gente que mata em nome de Deus para ser recebido no paraíso com 70 virgens. Fazer o que com 70 virgens no paraíso é que eu não imagino que se possa fazer. Mas tem gente que se mata. Como a Igreja Católica matou durante séculos, através dos processos criminosos da Inquisição, aqueles que ousavam fazer uma outra pergunta: mas Deus, eu não sei, mas Jesus não dizia que a gente devia amar uns aos outros? Como é que vocês falam se for roubando os bens dos judeus? Anátema, filho do cão, tem que ser morto. Aí lá ia o pobrezinho que fez essa pergunta ser queimado vivo, em nome de Jesus. Como também em nome de Deus e de Jesus são arrecadados mundos e fundos, e a conta de Deus e de Jesus lá no céu, no banco do céu, continua zero, o saldo zero, mas a conta do purgatório e do inferno, todos aqueles aqui na terra que ficam arrecadando mundos e fundos e disso não fazem boas obras, o banco do purgatório deve estar lá com dívidas a serem saldadas. Eu mesmo tenho uma continha lá que ainda não saldei. Não tenho estatura moral para falar coisa alguma a respeito disso, nessa e outras vidas. Mas, em sendo obrigado a falar sobre o tema que me foi solicitado, fica claro e patente que Deus é vítima da nossa ignorância, da nossa estupidez, da nossa imbecilidade. Nós distorcemos totalmente o seu conceito, a beleza da sua existência, o transformamos em figura menor por conta da nossa pequenez, e terminamos fazendo com que esse Deus seja do tamanho daquilo que nós, seres humanos, possamos imaginar. E diante de tanta cretinice, é claro que os cientistas dizem: só doido vai discutir com os religiosos sobre Deus. Vamos tratar daquilo que a religião não toma conta. Vamos tratar de pesquisar ou de compreender como surgiu o universo, como surgiu a vida e a inteligência. Mas aí complica tudo, porque a religião diz: o universo foi obra de Deus. Aí os cientistas dizem: peraí, fiquem com Deus que a gente vai cuidar aqui da ciência. Mas para complicar tudo, porque nós seres humanos, a nossa espécie é chamada espécie Homo sapiens sapiens. Quanta generosidade nos chamar duas vezes de homem pensante. Se isso for pensar, coitado dos que realmente pensam, porque o tipo de vida que nós construímos na Terra é deprimente. E era deprimente devido a essas discussões ridículas sobre Deus, sobre isso e aquilo que todos nós produzimos. O fato é que, na hora em que nós matamos uns aos outros em nome de Deus e usamos para isso um procedimento religioso, na hora em que nós batemos duro um no outro em nome de Deus, de personalidades religiosas, de fé, claro que as pessoas lúcidas que não estão vinculadas a nenhuma religião
se afasta um pouco desse tipo de procedimento. E mais ainda porque, em relação a esses 4 grandes enigmas, um deles, que é exatamente se refere a Deus, ele foi revelado à espécie Homo sapiens, ou seja, à espécie humana, através de processos, entre aspas, hoje chamados de mediúnicos. As grandes revelações que surgiram ao longo dos últimos milênios, através de homens, seres do tipo Quetzal, Zoroastro, Lao Tse, Confúcio, Mestre, Mahavira, Siddhartha Gautama, Jesus, Maomé, os Espíritos, através da codificação espírita, seja lá o que for que fala de Deus, vem não através do método científico, mas através do método da revelação. E aqui começa um outro problema para a humanidade, porque a figura do Deus, por trás de todas as revelações que foram feitas ao longo da história humana, ela assume 2 perfis. Existe o Deus antropomórfico, ou seja, a imagem e a semelhança do homem, da mulher, da terra, um Deus com cara, com rosto, e o Deus acima de todas essas clarelas humanas, como os hindus chamam do Parabrahma, o incognoscível, o Pai Amantíssimo acima de todos os universos, todas as religiões, todos os deuses, semideuses, superdeuses, aquele que é inefável. Qual é o grande problema da humanidade nesse aspecto da revelação, antes de nós irmos tratando as questões científicas? Existem 2 correntes que falam de Deus. Uma antropomórfica, que fala em Deus como sendo alguém, uma entidade que fez isso, faz aquilo. E que corrente é essa? Os Vedas hindus, o judaísmo através de Moisés, o próprio cristianismo através de Jesus, que confirma Yahvé, o islamismo que surge através de Yahvé, com a face de Alá, através de Maomé, todo esse conjunto de revelação religiosa, que hoje em dia corresponde ao pano de fundo por trás das religiões hinduísta, judaica, católica, cristã e islâmica, faz com que os fiéis dessas religiões, e aqui contamos uns bons 3 a 4 bilhões de pessoas da Terra, tenham a ideia conceitual de um Deus que tem forma, que tem rosto, que tem face, que tem personalidade, que atua junto à espécie humana, já que o rosto por trás dessas religiões é o de Yahvé, ou de Alá, ou de Vishnu, ou de Krishna, ou de Shiva, ou de Brahman, ou seja, um desses deuses antropomórficos de uma dessas visões culturais religiosas. Talvez esses deuses sejam apenas seres que não vivem na Terra, que vivem em outros rincões, mas que há 2000 anos atrás, se um de nós aparecesse com uma simples lanterna de pilha no meio daqueles povos, na hora que a gente acendesse, eles fariam: oh, chegou Deus. Se a gente pegasse um radinho de pilha e tocasse uma música, aí nós éramos super deuses com o poder de qualquer tecnologia boa para nós hoje, há 5000 anos atrás, seria coisa de deuses. E é exatamente isso que é afirmado em cima, que esses seres assim nominados nada mais são do que seres que não vivem na Terra, mas que estiveram e ainda estão presentes e interferindo na história da Terra, e que foram tomados como deuses na antiguidade. E aí complica mais ainda a questão do nosso entendimento quanto a Deus. Porque os judeus dizem que o único Deus é Yahvé. Os islâmicos dizem que não, que é Alá. Mas isso é tão estúpido, porque Alá, através de Maomé, disse: eu sou aquele mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, Yahvé. Apenas estou sendo chamado aqui de Alá porque a
No hebraico a coisa soa Yahvé. No árabe soa Alá. E quem sabe se essa mesma figura não é o mesmo Brahma, ou Vishnu, ou Shiva, do panteão hindu, dos hindus. Quem sabe se não é o mesmo Osíris do Egito. Ou seja, essa corrente de um Deus antropomórfico, ou seja, com cara, com feição semelhante ao homem, estragou totalmente o entendimento maior que essa humanidade poderia ter de um Deus Altíssimo. Então existe a corrente antropomórfica, existe a corrente filosófica, que foi lançada na Terra por Buda, Gautama, por Mencius, por Lao Tse, por Confúcio, que falaram de doutrinas de vida e de percepção filosófica de um Pai maior, mas que não pretendiam criar religião. Não precisava ter Deus antropomórfico, Deus é amor. Nesse contexto, Jesus, ele tanto agiu no viés antropomórfico, como também na questão maior, porque ele confirmou Yahvé, ou Javé, mas ele não disse que Yahvé, ou Javé, era o Deus supremo, ele disse que era um Deus, um co-criador. Em resumo, na revelação daquilo que nós chamamos de Deus para esta humanidade, esses dois viés que ocorreram, em vez de contribuir para o correto entendimento, terminaram por contribuir para a coisa ficar mais complexa ainda. E então os cientistas ficaram longe de toda essa história sobre Deus. Para complicar mais ainda no que se refere ao lado ocidental do mundo, a Igreja Católica, quando se estabeleceu, começou a perseguir os homens e mulheres de ciência ao longo dos últimos 2000 anos. Giordano Bruno, um gênio, foi queimado vivo porque ousou, cientista que era, apesar de mesmo sendo religioso, ousou discordar dos postulados e afirmava que deveriam existir muitos mundos habitados. Galileu Galilei, um gênio, cientista, teve que voltar atrás dos seus postulados científicos para poder se manter vivo. E muitos foram cerceados pela Igreja Católica, o que fez que o fosso entre ciência e religião aumentasse mais. Aí, para complicar tudo, nas últimas décadas do século passado, alguns movimentos ultraconservadores cristãos dos Estados Unidos da América do Norte resolveram colocar como sendo matéria acadêmica a tese do criacionismo, que é a tese que se contrapõe à da evolução de Charles Darwin. E essa tese do criacionismo afirma que esse planeta Terra, que a ciência já comprova que surgiu há 4 bilhões, 600 bilhões de anos atrás, só tem 4.500 anos. E que Deus criou o homem do barro, e é do jeito que está literalmente escrito na Bíblia, e aí transformado em questão de crença, de fé em ciência. Aí os cientistas não aceitaram isso. Obviamente, os cientistas têm razão. No Rio de Janeiro, o governador Garotinho obrigou as escolas estaduais a terem a matéria do criacionismo como fazendo parte do seu currículo. Isso é um absurdo. A humanidade demorou séculos para separar a fé de política, para separar a religião do Estado. E estamos agora, depois de muita gente ter dado as suas vidas para isso, conseguir, juntando tudo de novo devido ao radicalismo de alguns grupos cristãos. Então, pessoal, vamos agora ao cerne da nossa palestra. Devido a esse tipo de comportamento religioso das religiões da Terra, devido a esses exageros do islamismo, do cristianismo, de tudo que é ismo religioso, alguns cientistas
chegaram ao ponto, batendo na mesa e disseram: basta, isso não pode continuar assim. Porque eu não quero que meu filho, que estuda lá no colégio dos Estados Unidos, aprenda algo que é absurdo, já que a geologia prova que a Terra foi criada há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. E em algumas escolas dos Estados Unidos, não. Estão ensinando que a Terra surgiu há 4.500 anos, porque Deus fez esse curso. Deus é o mágico. Então alguns cientistas começaram a se contrapor a esse estado de coisas, acertadamente. E é nesse contexto que o Dr. Richard Dawkins, zoólogo britânico, que publicou alguns livros, recentemente publicou o tal livro Desilusão de Deus, ou seja, Deus, uma ilusão. E nesse livro ele bate duro nas religiões, mas comete também um erro, ele bate duro em Deus. E ele conhece Deus. Quando ele também não sabe explicar como surgiu o universo, como surgiu a vida e como surgiu a inteligência. Então, se nós não sabemos nada e já estamos reclamando de um segmento que diz saber muita coisa, aí a gente vai brigar com esse segmento, bate no segmento, mas comete o mesmo erro dele, porque fica afirmando a antítese daquilo se a gente não prova nada. É outro tipo de cretinice. Esse é o problema. Nesse sentido, 3 são hoje, entre os cientistas, os padres do chamado neo-ateísmo, ou seja, esse movimento que está surgindo através dos cientistas, que está se contrapondo às religiões. Os 3 pais do neo-ateísmo, ou seja, o novo ateísmo, são exatamente o já nominado Richard Dawkins, Sam Harris, que é um neurocientista americano, que publicou 2 livros que são famosos lá nos Estados Unidos. Um deles se chama O Fim da Fé, e o outro é Carta a uma Nação Cristã, onde ele ataca de forma violenta esse fundamentalismo na ultradireita conservadora, Partido Republicano, essa visão neopentecostal lá nos Estados Unidos, que exagera tanto ou mais que qualquer movimento islâmico no Oriente. E a terceira personalidade ilustre desse novo movimento chamado neo-ateísmo é o Dr. Daniel Dennett, filósofo norte-americano, que também bate duro nos exageros das religiões. Então Dawkins, Harris e Dennett, esses 3 cientistas mundialmente respeitados, estão, na minha ótica, totalmente certos na crítica que eles fazem ao modo perverso como as religiões hoje em dia obrigam seus fiéis a agirem feito cretinos, se apegando a dogmas absurdos e, em nome dessas crenças absurdas, fazendo mal quando as religiões deveriam existir para estimular o ser humano a se tornar alguém mais belo, amoroso, homenageando a vida com seus pensamentos e atitudes. Nesse sentido, vamos agora analisar quais são as 3 principais vertentes de crítica que os senhores Richard Dawkins, Sam Harris e Daniel Dennett fazem em relação às religiões. A primeira crítica deles, que eu concordo, as religiões são tão perversas, já que matam em nome de Deus, já que estão por trás de quase todas as guerras que ocorreram ao longo da história da humanidade, já que em pleno século XXI ainda tem gente praticando dogma absurdo de matar em nome de Deus, de fazer todo tipo de loucura em nome de Deus. Existe guerra religiosa nas televisões do mundo, em que as religiões disputam fiéis. Então, a primeira crítica deles seria muito melhor que não existisse religião no mundo, já que as religiões estão agindo de forma tão perversa, que é melhor não ter isso. Ponto 2. Eles defendem a tese de que não é somente nas religiões que existem os sentimentos da moral, do belo, do amor, da ternura, do carinho, do altruísmo, que isso tudo pode ser construído pelo ser humano.
humano e aprendido nas escolas e na escola da vida sem necessidade de religião. Eu também concordo. Terceira crítica, e aí o deles é: Deus em não precisando existir devido a essas duas questões, eles afirmam que Deus não existe. Aí eles confundem causa e efeito. Aí eles confundem de forma tão estúpida quanto os religiosos o fazem, causa e efeito, e tornam-se cretinos porque, como cientistas que são, não poderiam agir como agem os religiosos, que somente agem motivados pela fé e pela crença. Aí eles dizem coisas absolutamente inócuas, do tipo: Deus não precisa existir. Isso é a opinião deles, ok. Mas qual é o problema deles? Eles querem impor, do jeito que as religiões querem impor também. Aí impõe a opinião deles com base no processo histórico. Aí quando alguém diz para eles: mas será que vocês não estão errados? Vocês estão certos em criticar as religiões, ok. Mas por que essa briga com Deus? Se vocês nem sabem quem é Deus, eles atacam o Deus dessas religiões, o tal Deus antropomórfico. Mas como o cientista fica feio para ele falar de Deus, ele não fala. Ou fala, mas dizendo que ele não existe, que é mais cômodo, porque assim a carreira científica dele não vai ser afetada. Se ele disser Deus existe, os outros cientistas nos reprovam. Mas covardemente cala-se o meio científico, pois que eles três estão afirmando que Deus não existe, e o meio científico deveria dizer: pois prova que ele não existe. Ou seja, na minha opinião, os senhores Dawkins, Harris e Dennett, se tivessem cessado o seu conjunto de críticas, ou seu pacote de pancadas, ao modo como nós professamos as religiões da terra, eu concordo plenamente deles. Não sei vocês, eu concordo. Agora, na hora em que eles se arrogam de autoridade tão cretina quanto a das religiões para pontificar sobre a existência ou não de Deus, aí é outra história. Não concordo. E acho que eles cometem o mesmo equívoco das elites religiosas. Se apoderam de verdades sobre as quais eles não sabem nem dizer o beabá. Ninguém sabe. É engraçado que um dos maiores sábios que eu conheço, que se chama Sócrates, dizia 2400 anos atrás que o inteligente, ou que a verdadeira sabedoria, consistia em primeiro admitir a própria ignorância. Pois somente você admitindo a sua própria ignorância, você não vai pensar que sabe. Porque na hora que você pensa que sabe, você se fecha para as novidades, os novos conhecimentos. Aí morre pensando que sabe e não sabe coisa nenhuma. Mas na hora em que eu sabiamente admito que nada sei, eu não me apego a verdades, e eu não me apego a verdades, eu não vou impor aquilo que penso sobre ninguém. E na hora que eu não estou impondo nada sobre ninguém, também ninguém vai ficar me enchendo o saco, querendo me convencer ou me impor as suas verdades. E a vida fica mais bela, cada um com sua opinião, e cada um vai dando a sua opinião, mas sem esse sentimento obsessivo, rancoroso, doentio de querer impor a minha verdade sobre os outros. Aí Sócrates se perguntava: como é que alguém que sabe tanto pode aprender algo novo? Nós só aprendemos na hora em que sabemos que não sabemos. Nós só não temos a ilusão de pensar que sabemos quando temos certeza de que não sabemos. E por isso que o tal código filosófico de Lao Tse dizia que o verdadeiro sábio é aquele que se preserva da ilusão do pensar que sabe, pois ele sabe que não sabe. Dizia ele a mesmíssima coisa que Sócrates viria dizer 2 séculos depois dele. Somente o sábio conhece o seu não saber. E em conhecendo que nada sabe, dessa ilusão ele fica preservado e se torna um buscador amoroso da verdade. E Filos,
Sofia quer dizer exatamente isso, a busca amorosa pela verdade, mas sem a cretinice de pensar que na condição humana se pode saber muitas coisas. Pena que esses três cientistas estão esquecendo desse aspecto óbvio. Eles pensam que sabem sobre Deus, eles mesmos dizem que não sabem, mas querem impor que Deus é uma ilusão, Deus não existe. Eles podiam dizer, o Deus que eu não quero que exista é esse Deus dessas religiões que manda vocês matar. Esse aí tá bom. Se existir, vamos liquidar. Mas atacar, se dá o luxo de tentar criar uma nova religião na Terra sem Deus, porque é isso que eles querem fazer, o novo ateísmo. E o novo ateísmo é uma religião, Rogério? Você sabe por quê? Eu vou explicar agora para vocês. Os senhores e senhoras sabem qual é a tese do Dr. Richard Dawkins, um grande e eminente zoólogo britânico. É algo que há 10 anos atrás ele lançou e que nem os colegas dele, biólogos evolucionistas, concordam, a teoria dos memes. Que teoria é essa? Dawkins diz o seguinte: do mesmo jeito que os vírus se propagam e espalham, por exemplo, a gripe, e todos terminam se contagiando com o vírus da gripe, o sentimento de fé do ser humano cria vibrações que se chamam memes, e esses memes, tipo vírus, têm o poder de contagiar os outros, e por isso que a fé religiosa deveria não existir, já que ela propaga esse tipo de loucura que se chama sentimento religioso. Isso é ciência, pessoal. Os cientistas dizem, prova, eu não provo. Mas é com base nisso que ele, cientista, está atacando as doutrinas que dão sustentação à crença religiosa. Mas isso também é uma crença, porque ele não consegue provar que isso é verdade. Não tem método científico laboratorial que prove que a teoria dos memes está correta. Então, quer dizer, do jeito que ele critica os dogmas da Igreja Católica, ou do islamismo, ou seja lá do que for, ele criou um dogma científico, já que ainda não é prova cabal, e sobre esse dogma ele constrói um alicerce para brigar com a crença em Deus, dizendo que não se deve acreditar em Deus devido ao fato de que quem acredita em Deus fica espalhando aí contagem de memes. Do jeito que a gente precisa ser doido para acreditar que tem que matar em nome de Deus para ganhar 70 filhos no paraíso, a gente também tem que ser doido para acreditar que esses memes existem, porque ninguém sabe se existe. Mas ele quer impor. O neo-ateísmo está querendo impor esse tipo de percepção, e existem palestras sobre esse tema, tentando convencer as pessoas a se afastarem das religiões. Isso é religião. É religião do ateísmo. Porque na hora que eu estou tentando convencer alguém de alguma coisa, eu estou tentando trazer você para o meu time. Você está cretino quando tentar convencer alguém a mudar de religião, porque eu quero. Mahatma Gandhi, uma alma iluminada, uma grande alma, dizia que o maior mal do século XX era a tentativa de conversão, a guerra entre as religiões procurando fiéis. Quanto mais fiéis eu tenho na minha igreja, mais contribuições eu recebo, boto no bolso e minha conta no purgatório fica cheia. Quanto mais crentes eu tiver como seguidores, mais prestígio social eu terei. Na hora que eu boto 1 milhão de pessoas numa marcha para Jesus, eu tenho prestígio. Mas se ela fazer uma marcha para Jesus sozinho, ninguém vem. Esse é o problema da humanidade. Cretinice pura. Nós, seres humanos, temos a tendência a sermos cretinos nas nossas atitudes. E somente a postura da simplicidade, da suavidade, do amor fraternal, do desapego, haverá de nos libertar dessa doença. Muitos deram suas vidas tentando fazer com que a gente acordasse. Até hoje não deu muita coisa. Então a teoria dos memes seria
cientistas usam nessa guerra contra a existência de Deus. Não é nem contra as religiões, a existência de Deus. A segunda grande tese deles, do Dr. Richard Dawkins, chama-se evolução da complexidade. O que é isso? Ele diz que Deus não precisava ou precisou existir para criar nada do que se conhece. O que é que nós conhecemos? Esse universo. Dentro desse universo a gente conhece o quê? 150 bilhões de galáxias, conhece aqui a nossa galáxia com 300 bilhões de sóis, não sei quantos planetas aqui na Terra, a gente conhece essa diversidade, tudo bem. Tudo isso que nós conhecemos teria surgido através do que o Dr. Richard Dawkins chama de evolução da complexidade. Ou seja, o mais simples vai evoluindo e vai criando organismos mais complexos até que a coisa fique do jeito que nós estamos vendo. Ele toma como base a teoria de evolução, a origem das espécies, de Charles Darwin. Aí nós chegamos ao ponto de refletir agora sobre o princípio criador de Deus. Benjamin Franklin, cientista do século XVIII dos Estados Unidos, dizia algo muito interessante, que tão absurdo quanto supor que Deus não existiu, criando tudo que conhecemos, é você supor que o dicionário é o resultado de uma explosão de uma tipografia. É isso. Vamos falar isso com outras palavras. Do jeito que é um absurdo você achar que um dicionário é produto de uma explosão doida que ocorreu dentro de uma tipografia, você olhar para todo esse universo e achar que isso tudo se criou sem um princípio criador, Benjamin Franklin que dizia que eram dois absurdos da mesma nota. Imagine uma tipografia da época de Benjamin Franklin, do século XVIII, com aquelas letrinhas todas, máquinas, aquilo explodiu, aí na explosão, no mero acaso, criou um dicionário, todo organizado, de A a Z, com todas as palavras, os conceitos. Na hora que nós observamos o universo, a natureza da Terra, os mundos, na hora que a gente hoje sabe como isso mais ou menos começou através do modelo do Big Bang, você imaginar que não há um princípio criador por trás disso é tão estúpido quanto supor que o dicionário foi o produto de uma casa de explosão tipográfica. E o que é que o Dr. Richard Dawkins diz com a sua teoria da evolução da complexidade? É que o dicionário foi produzido por um acaso de uma explosão qualquer. Ele diz que ninguém criou aquela singularidade que existia no início do que hoje se chama Big Bang, que foi um mero acaso que criou tudo. É muito fácil você dizer isso, mas você não prova. Aí ele também não prova que foi um mero acaso, mas ele diz que não foi Deus, porque Deus não existe. Aí inventou essa teoria da evolução da complexidade. E não é uma teoria científica, porque ela só é aceita a partir dos postulados de Darwin, mas é essa segunda tese da religião do novo ateísmo. A questão é como é que um livro chamado Deus no Delírio provoca tanta polêmica no mundo, se ele está assentado em bases falsas, se ele não tem fundamento filosófico científico respeitável, tem no sentido de criticar as religiões e o modo perverso como elas agem, perfeito, mas não com essas premissas sobre as quais ele constrói os alicerces de argumentação dele. É ridículo isso, mas faz um sucesso danado. Tanto é que a gente está aqui tentando falar sobre isso. E muita gente que não reflete, realmente Deus é um delírio. Tem um cientista importante a dizer, é porque ele deve ter razão. E a cretinice humana apenas se espera. A terceira lógica que o Dr. Richard Dawkins, o Sam Harris, o Daniel Dennett, os pais do neoateísmo, ofertam como sendo uma joia de percepção é de que a teologia
que vê o sentido final em tudo, é responsável pelo surgimento das religiões da terra, e isso não seria necessário, concordo plenamente. Mas eles também usam a crítica à teologia para bater em Deus. Mas eu não concordo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Praticam o mesmo aspecto fajuto no campo da argumentação, nessa terceira tese em relação às outras duas. E aí o que vemos? Esses três senhores, aí eu concordo com eles, entraram com medidas judiciais para colocar como matéria obrigatória nos currículos de escola secundária e básica nos Estados Unidos, no campo da biologia, a teoria de Charles Darwin e não do criacionismo, para fazer face ou para confrontar essa moda neoconservadora. Mas, pessoal, a coisa é tão séria que nada do que a gente falou até agora serve para coisa alguma. Porque tanto as religiões quanto esses cientistas, com as suas teses em relação a esse aspecto, olhem bem o que eu estou dizendo. Na minha opinião, a tese deles é corretíssima em relação a críticas, as críticas que fazem aos movimentos religiosos. Mas ao fato de Deus existir ou não, os argumentos que eles usam são tão criativos quanto os do dogmas religiosos. E por que isso não tem importância? Porque isso já é matéria ultrapassada. Um homem sozinho, chamado Dr. Annick Goswami, autor de livros do tipo O Universo Autoconhecido, Física da Alma, Janela Visionária e o Médico Quântico, Dr. Annick Goswami, PhD em Física, especialista em Mecânica Quântica. Nesses 4 livros, ele já está lá adiante em relação a toda essa discussão ridícula que a gente está fazendo aqui. Por quê? Porque esse senhor apresenta ao mundo de forma desmistificada, pior, ele é hindu. Ele conhece profundamente todas as tradições védicas do hinduísmo, todo o tantrismo, absolutamente conhece profundamente os Upanishads, tudo da Índia ele conhece. E além disso, conhece tudo sobre mecânica quântica e biologia evolucionista. O cara é um gênio. Nesses livros, ele apresenta para nós alguns dos fundamentos da mecânica quântica que está mudando a forma do ser humano observar a realidade ao seu redor. Esse senhor, junto com outros tantos, tipo Fritjof Capra, Deepak Chopra, Rupert Sheldrake, esses sim, cientistas que não se arvoram em deuses ou semideuses ou donos de verdade, que arriscam as suas carreiras científicas para semear reflexão, cada um pense o que quiser. Nada pretendem impor. Esses cidadãos, estes sim, deveriam ser o foco da nossa atenção, mas não fazem sucesso. Porque são discretos, elegantes e não atentam contra a verdade apenas para vender livros. Vamos agora falar um pouco do que realmente importa diante dessa questão. Deus é um delírio, realmente? Deus é uma ilusão? É não, pessoal. A física quântica já demonstra matematicamente que alguém muito além da humanidade existe. Não diz ou não prova que tipo de Deus esse cara é. Se é só um desses seres co-criadores ou o Pai Amantíssimo, isso ele não diz. Mas hoje em dia, o que a religião deveria fazer, quem fez foi a física quântica. Provou. E já não provou. Que alguém criou esse universo. Vamos então falar um pouco disso. Nós sempre, vejam bem, na minha opinião, eu espero que em futuro breve, na grade curricular das escolas básicas do mundo, além de todas as matérias que existem, os nossos filhos, netos, bisnetos, cursem ainda, entre os 8 e 14 anos, matérias referentes aos fundamentos da filosofia,
os fundamentos filosóficos da mecânica quântica, os fundamentos de uma nova educação ecoambiental e a prática de um controle respiratório através de um método de ordem qualquer. As nossas escolas nos ensinam a sermos médicos, advogados, isso e aquilo, mas nada nos ensina a serem seres humanos melhores. Nem tempo de sermos seres humanos melhores a gente tem, que a vida é tão doida que nos obriga a sermos profissionais, grandes profissionais somos. Na hora em que alguém entre os 8 e os 14 anos é obrigado a pensar filosoficamente, ele necessariamente cria um código filosófico de conduta para ele. Na hora em que alguém entre 8 e 14 anos começa a refletir sobre os fundamentos filosóficos das descobertas da mecânica quântica, sobre os quais a gente vai falar agora, ele necessariamente observa com raciocínio científico a presença de um algo, de alguém maior que ele, sem necessariamente recorrer a emocionalismos religiosos nas relações adulteradas da fé fundamentalizada, radical e desnecessária. Quando alguém entre os 8 e 14 anos reflete sobre o problema do desenvolvimento sustentável, que diz que nós, a atual geração que vive nesse mundo, tem que satisfazer as suas necessidades, sem que com isso venhamos a impedir que as gerações futuras possam também satisfazer as delas, com esse nosso consumismo doido que estamos acabando no mundo. Quando alguém entre os 8 e os 14 anos reflete sobre isso, ele não se torna um homo consumos, como nós nos tornamos, consumindo tudo sem freio e acabando com o planeta. Quando alguém entre os 8 e os 14 anos para criar um método respiratório para si mesmo, controlando as próprias emoções, ele exerce a soberania espiritual que passa necessariamente pelo controle das emoções. Penso eu então, e isso é um sonho, que as escolas do futuro possam introduzir essas matérias na grade curricular, mesmo que elas jamais entrem no vestibular. Mas elas são matérias de vida e ajudam os nossos jovens a se transformarem em adultos menos neuróticos e cretinos que todos nós hoje somos. Os fundamentos filosóficos da mecânica quântica que estão mudando a forma de se ver o mundo, de se pensar a respeito de Deus. Vamos agora falar sobre isso, pois isso põe por terra toda essa discussão ridícula proposta pelo senhor Richard Dawkins. Primeiro deles, nós sempre aprendemos que a natureza não dá saltos. Todos nós fomos formados desse cartesianismo incrível. A física quântica provou que a natureza dá saltos. E essa tese implica em tantas coisas que a gente ainda nem imagina todas elas. O que é isso? Sempre a física entendeu que um elétron que gira ao redor do núcleo atômico, para sair de uma órbita para outra, ele teria que se deslocar entre uma órbita e outra. Mas se percebeu com o avanço da ciência que não é bem assim. Esse elétron, aparentemente nas primeiras medições, ele girava tão rapidamente ao redor do núcleo que ele percorria mais de 100.000 quilômetros em um só segundo em torno do núcleo. Era uma velocidade tão espantosa que daí para a percepção do fato verdadeiro foi somente uma questão de aparelhagem. E quando essa aparelhagem surgiu, se percebeu algo fantástico. Que o elétron, para mudar de uma órbita para outra, ele não se deslocava entre uma e outra órbita. Ele desaparecia aqui e aparecia ali. Dava um salto. E isso mudou toda a ciência. Como? Mudou. Vamos explicar depois. Essa é a primeira grande revolução do pensamento humano. O primeiro grande fundamento filosófico da mecânica quântica que vai mudar as nossas vidas, ou pelo menos a visão que nós temos da vida. O segundo fundamento filosófico chama-se a teoria da causalidade ascendente, junto com a teoria da causalidade descendente. Que diabos é isso? Tem tudo a ver. É simples.
diz que a menor parte que hoje o homem conhece da matéria, que seriam os quarks e elétrons, que formam os prótons e nêutrons no núcleo atômico e o elétron que gira ao redor dos prótons e nêutrons. A teoria da causalidade ascendente diz que os organismos mais simples vão se tornando complexos, ou seja, a mesma coisa que Dawkins afirma na sua teoria da evolução da complexidade. Pois que então os prótons e nêutrons vão se reunindo formando os átomos vão se reunindo formando as moléculas vão se reunindo e formam a pele do meu corpo, e essas moléculas vão se reunindo e formam o meu corpo, e mais órgãos e funções do meu corpo vão se reunindo através das moléculas, e meu corpo se forma, e depois que o cérebro se forma, surge a consciência. Assim, a teoria da causalidade ascendente afirma que é do simples para o mais complexo que o processo da evolução ocorre, e que assim a consciência que marca cada um de nós seria um mero produto do nosso cérebro. A mesma coisa que Dawkins diz com base em Darwin. A física quântica mostrou que não é assim. A física quântica mostrou que o correto, e isso é prova matemática física, o correto é a teoria da causalidade descendente. Ou seja, que de fato os quarks e elétrons se movimentam juntos e formam os prótons e nêutrons, e elétrons formam os núcleos atômicos e vão evoluindo dentro da teoria da evolução da complexidade até criar organismos mais complexos. Porém, a consciência não surge aqui, foi ela que determinou todo esse processo, que esse processo ocorresse desse jeito para chegar a esse ponto. Como? Através do que a física quântica percebeu como sendo a função do observador que interfere na observação. E foi aí que a mecânica quântica descobriu um Deus. Quando? No surgimento da teoria chamada Big Bang, que explicaria o surgimento do universo. Como? Muito simples. O universo que nós conhecemos hoje, vocês não estão de saco cheio com esse assunto, não? Eu estou quase pegando sono aqui, O Big Bang seria não uma explosão, mas uma expansão de uma singularidade que surgiu, ninguém sabe de onde, e a expansão de toda essa energia fantástica que se transformava em matéria, que se transformava em energia, que se transformava em matéria. Ou seja, o elétron aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo. Na hora que ele aparece, matéria. Na hora que ele desaparece, energia. Esse jogo fantástico criado a partir dessa singularidade se organizou de tal forma que esse universo que nós conhecemos, é por isso que ele existe. Então tudo que nós vemos, enxergamos, pegamos e sentimos nesse universo existe porque os prótons, nêutrons, elétrons foram se organizando, se transformaram em átomos, em moléculas, surgiram as estrelas, que passaram a produzir os elementos químicos que respondem por tudo que nós conhecemos. O nosso corpo é formado, 99% do nosso corpo é formado por 6 elementos químicos. O ozônio, o carbono, o enxofre, o fósforo, o oxigênio e o nitrogênio. Isso quem produz são as estrelas. Os nossos corpos são lixo das estrelas. Tudo que existe no universo é elemento químico combinado. Os elementos químicos surgiram a partir da combinação dos átomos. Os átomos surgiram a partir dos quarks e elétrons. E de onde surgiram os quarks e elétrons? Nessa expansão do Big Bang. Como? Na hora em que houve a expansão dessa matéria primordial, e agora eu estou falando de ciência pura e simples, 2 partículas surgiram na hora do primeiro milésimo de segundo após essa expansão. Uma delas voava ou se deslocava numa velocidade muito superior à da luz. E outra voava ou se deslocava na velocidade da luz. Se deslocavam tão rápido que jamais uma colidia com a outra.
E assim os físicos dizem que no início desse universo, e isso é certeza científica, os físicos já conseguem chegar, certeza científica deles, até essa singularidade. Eles não explicam quem é que criou essa singularidade. O que é que existia antes dessa singularidade. Então, nessa singularidade, esses dois tipos de quarks e leptons, vamos assim dizer, surgiram. Só que eles se deslocavam às velocidades superior da luz e a da luz. O primeiro grupo de partículas foi chamado de superluminais, ou seja, velocidade superior da luz. O outro grupo de partículas de luminais, ou seja, se deslocavam com a velocidade da luz. Se só tivessem surgido esses dois primeiros grupos de partículas, jamais elas iriam colidir e formar os grupos atômicos, os átomos, os elementos químicos, ou seja, esse universo que a gente conhece. Ao que é que a ciência da física quântica descobriu e percebeu matematicamente? Que um observador que estava fora dessa singularidade, na hora que percebeu que esses dois tipos de partículas surgiram, ele então, com o seu poder de observador, interferindo na observação, criou um conjunto de partículas cuja informação é agarrar-se às partículas luminais e superluminais. Sabe um melaço que termina a gente botando no biscoito, o biscoito fica mais pesado? Essas partículas serviam como melaço, se agarrando nas partículas superluminais e luminais, fazendo com que elas ficassem mais gordinhas e com isso diminuíssem as suas velocidades. Foi assim que surgiram as partículas subluminais, ou seja, que se deslocavam com a velocidade inferior à da luz. E foi quando essas partículas subluminais surgiram que as primeiras colisões ocorreram e assim a energia foi se transformando em matéria visível e foi assim que o universo tridimensional, ou quadridimensional que nós conhecemos, surgiu. Essa partícula que se agarrou às partículas luminais e superluminais, quando os cientistas descobriram, e foi um homem que propôs isso, um cientista chamado Higgs, o nome dessa partícula é bóson, ela é conhecida como bóson de Higgs. Essa partícula é chamada pelos cientistas de a partícula de Deus. Os próprios cientistas colocaram esse nome porque perceberam que esse observador, que eles estão chamando de Deus, se ele não cria essas partículas, os tais bósons, para se agarrar nos quarks e leptons que voavam à velocidade da luz e à velocidade superior da luz, esse universo não teria surgido. Então, pessoal, isso é muito doido, mas é ciência. Já está provado que existiu um observador antes do surgimento dessa singularidade e ele interferiu no processo de expansão dessa singularidade. E esse observador, para fazer isso, tem que ter uma mente, ou seja, ele era uma individualidade, um princípio criador. E é por isso que os cientistas que estudam mecânica quântica dizem que de fato é impossível um dicionário ser produto de uma explosão doida de topografia, tem que ter um princípio criador. Como também foi impossível para esse universo se organizar como ele é hoje, se não existisse o bóson de Higgs que foi produzido por alguém. Esse alguém é o observador. Eu não sou cientista sem isso. Como é que diabos Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, que são cientistas, menosprezam essa tese apenas para que os livros deles fazer o quê? Mas todas as besteiras que eu estou falando aqui para vocês, junto com os amigos espirituais, essas de hoje à tarde, estão nos livros do Dr. Emmett Gozami, do Dr. Rupert Sheldrake. Não há nada de novo. Nesse sentido, há um outro livro fantástico do Dr. Francis Collins, diretor do projeto Genoma, que para fazer frente ao Richard Dawkins, ao Sam Harris e ao Daniel Dennett,
Esse cientista sozinho lançou um livro confrontando as teses malucas dos seus colegas cientistas, e esse livro chama-se A Linguagem de Deus. Já que Francis Collins é o diretor do projeto Genoma, e ele foi o cara que leu pela primeira vez o código presente no DNA